A Associação Brasileira da Piscicultura participou nesta semana de uma reunião com o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Geraldo Melo Filho, para tratar de temas considerados estratégicos para a piscicultura nacional e para a cadeia produtiva da tilápia também. Vamos saber então algumas das demandas apresentadas e discutidas na minha conversa de agora ao vivo com o presidente da Peixe BR, Francisco Medeiros. Presidente Francisco, seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Bom dia, tudo bem por aí? Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui conversando mais uma vez sobre o nosso setor da piscicultura no Brasil. É uma satisfação sempre nossa, viu, presidente? Conta pra gente, então, quais foram as demandas apresentadas aí nessa reunião realizada em São Paulo. Bom, esse é um trabalho que a associação já está fazendo há algum tempo, desde o momento em que o governo brasileiro efetivamente liberou a importação de tilápia do Vietnã, conversando com os governadores. Só lembrando que Santa Catarina já fez a suspensão da comercialização de tilápia importada de qualquer lugar, por conta de risco sanitário, a partir de um sólido, robusto, nota técnica elaborada pela IPAGRE e também pela Universidade Federal de Santa Catarina. O Estado do Paraná seguiu um caminho diferente, que é a questão do ICMS, ou seja, tarifando o produto importado da mesma forma que tarifa o produto que é produzido no Estado. E aí nós levamos para o governo de São Paulo exatamente solicitando o apoio dele em uma tomada dessas decisões, seja por questões sanitárias, já vista que o Estado do Paraná é o segundo maior produtor de tilápia do Brasil, de peixe de uma maneira geral, o risco que o vírus da TILV pode apresentar e que há uma grande comercialização de filé importado chegando, vai passar para o estado de São Paulo. Além da questão também, a questão tributária. Haja vista que o produtor, a indústria local do estado de São Paulo paga ICMS e quando a tilápia vem do Vietnã, o governo isenta de ICMS. Inclusive, outros estados da federação, quando comercializa para São Paulo, que é o maior mercado consumidor de tilápia hoje no Brasil, eles são tarifados com tarifas que varia, né? E o importado não, é tarifa zero. E aí também nós já estamos conversando com o governo, nesse momento, o governo de Minas Gerais e de Goiás. E aí, só para quem está em casa e que não conhece ainda a dimensão, o estado de São Paulo é um grande produtor também, né, de tilápia principalmente. É o segundo maior produtor do Brasil, né? E além de ser o segundo, é o maior em termos de mercado consumidor. Ele consome o que produz e compra do Brasil inteiro, de quem produz também. O senhor falou ali agora no finalzinho da primeira resposta sobre a questão do ICMS. Só para explicar também direitinho, hoje, então, o que a gente importa tem isenção total de ICMS, é isso? Exatamente. O ICMS é um tributo do Estado, tá? Quando o Estado importa, alguma empresa importa, para cada tipo de produto, como na produção, o governo coloca uma tarifa de ICMS, é comum para todas as outras cadeia. E no caso do caso da tilápia, ele deu uma alíquota zero, né? Então, assim, no mínimo curioso. A gente vê que alguns estados já estão se movimentando, né, presidente, em relação a buscar algumas medidas, tomando algumas decisões de cobrança, de ICMS, enfim, buscando algumas alternativas locais mesmo, para tentar uma solução para essa questão, né? Exatamente, porque a Constituição permite, né, essa flexibilidade. A questão da análise no estado do risco sanitário para o estado, até há poucos anos atrás a gente via muitos dos noticiários aqui mesmo no canal, olha, Santa Catarina tá livre de aftosa sem vacinação, Mato Grosso está livre de aftosa com vacinação, ou seja, cada estado tem sua política sanitária, entendeu? Isso já é a rotina hoje no Brasil, conforme a enfermidade, então ele tem liberdade para isso. Com relação ao ICMS, o ICMS também é um tributo do Estado, que ele tributa não só a produção local, como também ao produto importado. O que acontece hoje normalmente é quando o Estado importa algum produto
que não tenha similar no Estado e que seja de interesse do Estado, ele reduz a tarifa de ICMS ou zera. Mas não é o caso da tilápia importada, que pelo contrário, né? Nós estamos num período de super safra. E, presidente, qual a sua avaliação em relação ao que foi discutido então com o secretário, né? Há uma sinalização de buscar algumas soluções, um diálogo aberto, enfim. Qual a sua avaliação sobre esse bate-papo aí? Olha, o diálogo é excelente, né? A recepção pelo secretário, Geraldo Mello, foi fantástica. É um profissional, né, do segmento que entende muito do setor do agropecuário. É lógico que isso mexe com o Estado inteiro e ele vai conversar com outros secretários, com o próprio governador. A sinalização, minha percepção, porque o secretário não pode tomar nenhuma decisão sem passar por todas as instâncias dentro do Estado, a minha percepção é que o governo, né, e eu falo governo, o secretário do Estado de São Paulo está sensível à causa, haja vista que São Paulo é o segundo maior produtor de tilápia, mas a questão é que a indústria de apoio, a indústria de ração, a indústria farmacêutica, a indústria de equipamento, na sua maioria estão no estado de São Paulo, e esses são os impactos diretos também, a redução da produção no estado, porque o interessante, é bom a gente exemplificar, nos últimos anos, inclusive o ano passado em agosto eu estive lá, o México autorizou a importação de filé de tilápia da China. O que aconteceu? A produção de 120 mil toneladas baixou para 60 mil e hoje importa 92 mil toneladas de filé da China. Ou seja, nós não estamos aqui em momento nenhum indo contra a importação. Não. Nós só queremos a isonomia. Então, o tributo que é para mim tem que ser para ele. A lei com relação sanitária que é para mim, tem que ser para ele. Nós só queremos isonomia. Em momento nenhum nós estamos aqui fazendo uma defesa cega do setor. Não. E nós fazemos isso com muita confiança, porque nós somos hoje o quarto maior produtor do mundo, o mais tecnificado, que tem a melhor produtividade, e não temos medo quando as condições são iguais. Agora, com condições desiguais, aí a gente tem que recorrer às autoridades para que promova essa isonomia. Eu acho que é extremamente justo. Se tiver de ter algum subsídio ICM zero, tem que ser para os produtores nacionais e não para os de outros países. Muito bem. Agora, só por curiosidade, assim, para quem está nos assistindo também entender esse cenário todo, a gente, quando abre espaço para importação, se justifica essa importação de tilápia, por exemplo? Ou a gente tem aqui uma produção que consegue atender nossa demanda? Enfim, qual é esse cenário? Não. Essa importação não tem o menor justificativa. O que foi divulgado pela imprensa do governo federal, isso eu estou falando do que está na SECOM, tá? E o que foi também divulgado pelo SECOM do governo do Vietnã, então, assim, são matérias que estão aí nos sites dos respectivos governos. O governo do Brasil e do Vietnã fez um acordo onde o governo do Vietnã permitiria a entrada de carne bovina do Brasil no Vietnã e o governo brasileiro permitiria a entrada de tilápia do Vietnã no Brasil. Foi um acordo, como diz assim, entre o primeiro-ministro do Vietnã e o Lula numa mesa, literalmente numa mesa de negociação, sem levar em consideração quaisquer outros fatores ligados ao nosso setor. É lógico que o governo achou, né, isso aí a gente não pode, como diz assim, julgar, mas ele achou que de repente desativar uma cadeia tão importante no Brasil quanto é a da tilapicultura se justificaria pelo aumento e pelos ganhos que teria a bovinocultura no Brasil. Esse, para mim, é o pensamento lógico, mas não tem nenhum outro motivo a não ser acordo comercial entre os dois presidentes. Muito bem, presidente. Eu quero agradecer a gentileza de ter conversado um pouquinho com a gente, viu? Apresentado um pouquinho desse cenário. Desejar a você um bom fim de semana. Em breve a gente volta a conversar, com certeza, aqui no nosso canal. Com boas notícias. Com certeza. Valeu.